Olá pessoal, que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas, o amigo incondicional das nossas almas nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Uma vez mais, seja bem-vindo ao nosso canal para que juntos possamos aprender. No programa de hoje, antes da gente falar sobre mediunidade, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mediunidade. Antes da gente falar sobre esse assunto tão interessante para muitos de nós, muitas pessoas não sabem nem o que é mediunidade, outros conhecem alguma coisa. Mas antes da gente abordar esse assunto, deixa eu fazer uma rápida explicação, apesar de que a grande maioria das pessoas já sabe, mas é bom que a gente explique. Algumas pessoas questionaram, olha, mas você faz alguns programas com o jaleco, por quê? É por dois motivos. Profissionalmente, eu trabalho como terapeuta holístico e grande parte dos assuntos que nós abordamos no canal está vinculado ao tema que nós tratamos no dia a dia. Então nós falamos muito sobre depressão, ansiedade, angústia, tristeza, insônia, as lutas do cotidiano, as chamadas dores da alma. Então nós fazemos essa gravação usando o jaleco, justamente para lembrar essa questão da terapia holística, ou para lembrar um ponto muito importante, que são as terapias alternativas. E outros momentos, independente do jaleco ou não, nós usamos o nosso tempo para falar de assuntos ligados à doutrina espírita. São duas apresentações diferentes, são duas apresentações, dois momentos distintos. No momento nós canalizamos as explicações mais para esse lado do conhecimento profissional como terapeuta, das experiências que nós temos com os clientes que nos procuram na clínica aqui em Votuporanga e também como médium, como diretor de instituição espírita, como orador espírita, nós fazemos outras abordagens, aí sim ligados mais a assuntos pertinentes ao espiritismo. E aqui vale uma terceira explicação, antes da gente entrar no tema propriamente dito, que a gente sempre coloca aqui os nossos livros, a gente faz a divulgação da loja virtual, né? A gente sempre aponta que está descrita abaixo do vídeo para que você entre na loja virtual, para que você conheça o nosso site. E quando nós falamos de assuntos ligados ao espiritismo, nós temos várias obras psicografadas, escritas por espíritos diversos, Dr. Klaus, José Lázaro, Dona Benedita Pimentel, José de Moraes, assim por diante. E quando nós fazemos uma abordagem, digamos assim, mais na linha holística, quando nós falamos mais de sentimentos, das emoções, nós divulgamos o nosso trabalho como escritor. Aí são as obras literárias escritas sem a presença de entidades espirituais. São aquelas obras que nós escrevemos como terapeuta e como escritor. E quando nós falamos dos assuntos sobre espiritismo, nós não colocamos aqui as obras básicas da doutrina espírita, não sugerimos, não recomendamos, porque nós entendemos que para aquela pessoa que é espírita, para aquela pessoa que é médium, para aquela pessoa que trabalha efetivamente numa instituição espírita, ler as obras de Allan Kardec, as obras básicas, as obras basilares, assim também como as obras complementares, em particular as de André Luiz, as de Emmanuel, as obras de Dona Ivone do Amaral Pereira, é obrigação. Nós entendemos que aquela pessoa que se intitula espírita, ela tem por obrigação ler durante toda a sua vida as obras basilares da doutrina espírita. Então nós nem recomendamos porque entendemos que é fato. Sendo médiuns, sendo espíritas, nós vamos estar estudando essas obras. E claro, outras tantas obras mais atuais que têm sido divulgadas por médiuns da atualidade, obras, por sinal, de grande qualidade, tá bom? Então, feita essa explicação, vamos falar um pouquinho sobre mediunidade, tá? Esse tema, ele é amplo, claro, nós vamos fazer outras abordagens, nós vamos em outros momentos falar novamente sobre mediunidade. Nós gostaríamos de começar explicando uma coisa básica, o que é ser médium. E de uma forma bem simples, bem objetiva, bem direta, imaginando que talvez você que está aí do outro lado não tenha um conhecimento tão profundo e esteja buscando uma explicação mais simples, ser médium é ser intérprete.
Ser médium é ser mediador entre os dois planos da vida, o plano material e o plano espiritual. E sempre que nós falamos sobre mediunidade, nós precisamos entender, absorver a ideia de que ser médium é sinônimo de ser devedor. Talvez seja uma palavra um pouco forte, mas é preciso que se diga isso, porque nós temos algumas pessoas que confundem a sua condição de médium com uma condição de um ser especial, ou seja, há pessoas que acreditam que por serem médiums são missionários, são seres mais evoluídos, que estão aqui na Terra para salvar muita gente. Claro, há algumas pessoas que se destacam pela sua evolução espiritual, pela sua evolução moral, e algumas delas são médiuns. Nós temos o grande exemplo, a nossa grande referência dentro do movimento espírita é Chico Xavier. Evidentemente, para nós, Chico Xavier é uma referência de médium. Ele sim, um médium missionário. Ele sim, um espírito de uma evolução, mais de 400 livros psicografados, deixou-nos aí um legado de orientações extraordinárias, mas nós outros somos espíritos devedores. Eu me lembro de uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, falando-nos, convidando-nos ao exercício no bem, a importância do exercício no bem. Em uma das frases, o apóstolo Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade, exercita-te pessoalmente, convidando-nos a ir pessoalmente fazer o bem. Por que é importante dizer isto? Para que os médiuns não se percam na vaidade. Olha, sobre esse assunto, eu gosto de fazer uma brincadeira, e claro, é uma brincadeira, mas ela nos remete a uma reflexão séria. Eu costumo brincar assim quando chegam pessoas no centro que estão com a mediunidade à flor da pele ou querem começar a estudar para que no futuro possa aí desenvolver essa mediunidade, enfim, trabalharem para Jesus, trabalharem no bem. E tem essa ideia de missionarismo, tem essa ideia fictícia de que são especiais, de que são missionários. Eu costumo dizer o seguinte: olha, imagine que você está no mundo espiritual se preparando para reencarnar e chega próximo de você o seu anjo da guarda, seu espírito amigo. Ele está lá com a sua ficha, porque eu não sei se vocês sabem, todos nós temos uma ficha. E esta ficha é terrível, porque nesta ficha está anotado tudo o que você fez, até os pensamentos. Veja bem, eu já torci muito para perderem a minha ficha, mas eles não perdem, sabe? É tudo salvo em pendrive, não tem como perder. É uma ficha horrorosa. Ou seja, falando sério, nesta ficha está anotado todos os nossos equívocos, os nossos erros. E como vocês sabem, uma encarnação está conectada à outra. Então, evidentemente, se eu tive muitos problemas em determinada existência física, natural que esses problemas me acompanhem para a próxima encarnação. Então, vamos imaginar, tá? Vamos imaginar uma situação não verdadeira, mas bem próxima da realidade. O seu anjo da guarda se aproxima de você e diz assim: ó, meu irmão, está na hora de voltar, está na hora de reencarnar. Nós vamos encaminhar você para a reencarnação. E eu estou vendo aqui a sua ficha. Infelizmente, eu quero lhe dizer que não vai ser fácil. Você teve uma encarnação onde você tinha muita saúde e não deu valor nessa saúde. Você se permitiu todos os exageros possíveis. Você tinha uma certa condição financeira, você nasceu numa família de posses e você desperdiçou todo o seu dinheiro com aquilo que você não devia. Você não valorizou os seus familiares, você não valorizou sentimentos, você foi uma pessoa amarga, você foi uma pessoa egoísta, você pisou em muitas outras pessoas. Bem, pela lei de causa e efeito, né, pela lei de ação e reação, natural que você, nessa próxima reencarnação, tenha uma existência completamente diferente. Você vai reencarnar provavelmente numa comunidade muito pobre, você vai reencarnar num lar muito miserável, você vai ter problemas financeiros desde cedo, você vai ter problemas de saúde desde cedo, você terá uma grande dificuldade em encontrar o grande amor da sua vida, porque brincou com o sentimento de muitas pessoas, e aí o teu anjo da guarda vai falando, chega um momento que você pede para ele parar e diz assim: olha, pelo amor de Deus, eu quero voltar, eu estou arrependido dos meus erros, eu quero fazer diferente, mas eu não vou dar conta.
Vai ser muito problema, muita dificuldade. Não dá para dar um jeitinho. Já que eu vou reencarnar no Brasil e o brasileiro sempre dá um jeitinho em alguma coisa, não dá para dar um jeitinho, não tem como eu não sofrer tanto. E aí esse anjo da guarda diz assim, olha, dá para dar um jeitinho. Vamos fazer o seguinte, em vez de você reencarnar e sofrer tudo isso, você reencarna, sofre só metade disso e a outra metade você vai ser médio para ajudar os outros. Topa? Topo. Aceita? Aceito. Então assina o contrato. E você assinou. E você assinou o contrato. Em termos bem simplórios, né? Num exemplo bem simples, ser médium é isto. É uma oportunidade que a misericórdia divina nos dá para que, ajudando os outros, a gente possa ajudar a nós mesmos. Então você que é médium, não fique tão feliz com isso. Fique feliz pela oportunidade de estar trabalhando, mas não fique feliz no sentido de acreditar que você é um missionário, que você está aqui na Terra porque você é um enviado. Raríssimas pessoas reencarnam na Terra nestas condições. E repito, elas não precisam ser necessariamente médiums. Nós temos aí muitos exemplos de pessoas, de espíritos missionários, uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, o próprio Chico Xavier. Mas com certeza não é você que está me assistindo e nem eu que estou falando com você. Bom, uma outra dúvida sobre mediunidade, a questão da cobrança. Mediunidade não pode ser cobrada. Dai de graça o que de graça recebeste. Esta é a lei. Nós nunca poderemos cobrar por um passe, cobrar por uma palestra, cobrar por um atendimento espiritual, cobrar por uma cirurgia espiritual. Isso não é correto. Não quer dizer, naturalmente, que a instituição, o centro espírita que você frequente, você não possa, em retribuição ao bem que você recebeu, você fazer uma doação espontânea. Veja bem, espontânea. Sempre a doação material, ela é espontânea. Nós que somos trabalhadores, todos aqueles que estão vinculados ao movimento espírita, têm que fazer alguma coisa para angariar fundos, para manter a instituição. O espírita tem por hábito, até por uma orientação de Chico Xavier, manter trabalhos sociais, como almoços beneficentes, atendimento a crianças, atendimento a idosos. Isso é muito comum. E a gente tem que trabalhar fazendo promoções, no nosso caso, vendendo os nossos livros, e é bom que se diga isso, a gente aqui faz um parênteses para explicar isso. Todos os nossos livros, a renda com a venda dessas obras são direcionadas à Associação Beneficente Caminho de Damasco, que além do trabalho espiritual, tem todo um trabalho social, com famílias carentes, com crianças e adolescentes. Agora, a mediunidade em si, ela não pode, de forma alguma, ser cobrada. E aí alguém vai dizer assim, mas Aguinaldo, por que mesmo sendo médium, mesmo fazendo bem, a gente ainda assim sofre? Olha, nós não podemos esquecer da questão kármica. Deixa eu fazer uma outra brincadeira que eu gosto muito. Tem gente que diz assim, independente da mediunidade, eu vou encerrar daqui a pouquinho o programa, me deem mais 2 minutos. Independente da mediunidade, tem gente que diz assim, poxa, eu não entendo, eu faço tanto bem, eu ajudo as pessoas, eu faço a caridade, eu vou lá no centro, ou eu vou lá na igreja, né, e distribuo roupas, dou prato de comida, e a minha vida é uma turbulência, a minha vida é um sofrimento só. Se eu estou plantando o bem, eu não deveria colher o bem? Se eu estou plantando coisas boas, eu não deveria colher felicidade? Sim, sem dúvida alguma. Mas veja esse exemplo, para você não se esquecer. Vamos aí ter como base também a reencarnação passada. Imagine que você tem um grande pedaço de terra. Aí você pega esse grande pedaço de terra, você separa 80% dessa terra e planta abacaxi. Depois de um tempo, um amigo diz assim para você, mas você cometeu um erro. Ora, por quê? Porque essa terra não é boa para abacaxi, essa terra é boa para laranja. Você plantou uma coisa que você não vai ter uma boa colheita. E aí então você pega os 20% da terra que sobrou e você planta laranja. Ok? Ok. Aí nós fazemos 2 perguntas simples. O que é que você vai colher primeiro? Evidentemente abacaxi. O que é que você vai colher em maior quantidade? Naturalmente abacaxi. É evidente, porque 80% da terra está plantada abacaxi, para que depois você venha colher a laranja. Na nossa vida é mais ou menos isso.
Nós estamos plantando o bem. Parabéns, continue semeando o bem. Só que você ainda tem que colher o resultado de todo o abacaxi que você plantou. E nós já plantamos muito abacaxi nessa vida. E abacaxi não é doce. Então que a gente tenha paciência de colher o abacaxi para depois colher a laranja que a gente plantou. Tá legal? É isso aí, pessoal. Muita paz e fiquem com Deus.